Oi, tudo bem? Eu sou a Gesana Braga e hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu escrevi que tem por tema Mulheres mais velhas vivendo conforme o fruto do Espírito e ensinando as mulheres mais novas. Esse ano eu tenho compartilhado aqui com você no YouTube mensagens sobre o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. São mensagens que compõem o projeto O Pão de Cada Dia da igreja em que eu congrego, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui em Anápolis. Eu congrego com o pastor Bertier. E no mês de outubro nós temos o Outubro da Família. Então a gente, seguindo nesse mesmo tema de as características do fruto do Espírito, nós vamos falar sobre mensagens, práticas, sobre o exercício do fruto do Espírito no relacionamento com a família. E eu colaborei com esse projeto escrevendo essa mensagem que eu vou compartilhar aqui com você agora sobre as mulheres mais velhas que vivem de acordo com o fruto do Espírito e vão ensinar as mulheres mais novas. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 22, as virtudes do fruto do Espírito, Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então ele detalha aqui essas virtudes que são atributos do discípulo de Cristo, incluindo a mulher. E ao escrever a Tito, Paulo continua minuciando como deve ser a vida prática do cristão. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia, pode ser qualquer versão que você tenha aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, Paulo fala continua detalhando, como deve ser o comportamento do cristão, da pessoa que já conheceu a Cristo. Então, ele fala aos homens e a partir do versículo 3, ele fala às mulheres. Então, Tito capítulo 2, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, Paulo se direciona às mulheres idosas, ressaltando a necessidade dessas mulheres serem dignas de confiança, de serem sérias, no seu modo de viver, de serem fiéis a Deus e aos homens, santas. Além disso, Paulo diz que essas mulheres elas não devem injuriar alguém com calúnias, mas também não podem ser dadas a muito vinho, a bebedice, evitando assim as obras da carne, que são descritas em Gálatas 5 também, do versículo 19 ao 21. Depois, se você quiser, você pode ler lá sobre quais são as obras da carne. Na sociedade atual que nós vivemos, após os 60 anos, a mulher ela entra na terceira idade, que também é conhecida como melhor idade. Mas independente do termo utilizado nos nossos dias de hoje ou na época de Paulo, o importante é que as mulheres mais velhas elas estejam em comunhão com Deus e com seu viver santo, a fim de que sejam exemplo para as mulheres mais novas, mais jovens, podendo também se tornar mestras do bem e com amor ensinar essas mulheres mais jovens a como agradar a Deus e terem um relacionamento bom com seus maridos e com os seus filhos. Então, Paulo fala sempre da mulher mais velha, Não significa necessariamente que ela vai ser uma mulher idosa. Então, por exemplo, eu agora que estou aí na casa dos 30 e poucos anos, eu posso ter uma mulher mais velha, uma mulher mais experiente, aí dos seus 40, 50, 60, 70, 80 anos, que vai me ensinar, que vai me ajudar, que vai me mostrar, como ter o fruto do Espírito refletido no meu relacionamento com a minha família. Mas também, eu com 30 e poucos anos, que já sou uma mulher casada há mais de 10 anos, também já tenho uma certa experiência e posso ajudar uma mulher mais jovem, aí com seus 20 anos, recém-casada, a como também refletir o fruto do Espírito na sua vida diária. Então, a mulher mais velha não significa necessariamente que ela seja uma mulher idosa, A gente pode estar aprendendo com alguém mais velho e também ensinando um mais novo. Agora, seguindo no versículo 4, diz assim:
para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. A Bíblia Sagrada, nós sabemos que ela é o manual de vida do cristão. E é nela que toda mulher deve embasar o seu modo de viver. Mas Paulo aponta a necessidade que tem das mulheres mais velhas serem um instrumento de Deus, usado por Deus, para orientar as mulheres mais novas na caminhada cristã, incluindo a esfera familiar. Então, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas, cautelosas, fugirem da aparência do mal. E também devem ensinar a amar os seus maridos e os seus filhos. Mas amar o marido e os filhos já não seria algo natural, do ser humano? Não. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que as mulheres precisam aprender. As mulheres mais jovens precisam aprender com as mais velhas como fazer isso na prática, demonstrar o amor, pelo marido e pelos filhos. Por quê? Porque o amor cristão, ele é profundo, Inclusive, Paulo fala sobre o amor cristão, que ele não é esse amor superficial, esse amor só de palavras. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, Paulo fala que o amor verdadeiro, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não sujeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E isso nós mulheres precisamos aprender na prática, Porque muitas vezes na demonstração, na vivência do amor com o nosso marido, com os nossos filhos, nós não sabemos sofrer, nós às vezes podemos ter até inveja, Se nós começarmos a dar lugar para que Satanás age em nós e nós começamos a manifestar as obras da carne, a gente começa a ter inveja do próprio marido e quem sabe até dos filhos. Então, se nós não tivermos cuidado, nós podemos portar com indecência, podemos buscar nossos próprios interesses. Como isso é fácil, Buscar o seu próprio interesse. Ainda mais nesses dias que tem se falado tanto em amor próprio, em se amar, em ter autocuidado. Isso muitas vezes pode nos levar para um caminho de buscar apenas os nossos interesses e não o interesse do outro, O amor verdadeiro, o amor que provém de Deus, ele não se irrita, ele não suspeita o mal, Ele tudo sofre. Isso é tão profundo, O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Será que nossa vivência com o nosso amor, na vivência do nosso amor com o nosso marido, com os nossos filhos, a gente consegue tudo suportar, tudo sofrer, tudo esperar com paciência e tudo suportar? Então, esse amor que é descrito aqui em Coríntios, ele precisa ser aprendido e ele vai se aperfeiçoando, Porque a gente precisa desenvolvê-lo. Então, realmente o amor é uma virtude do Espírito Santo de Deus que age através de nós e precisa ser desenvolvido. Por isso, as mulheres mais velhas podem ensinar as mais novas na vida prática a terem ações práticas mesmo, que evidenciam o amor, a paciência, a benignidade, a bondade e a amabilidade na sua família. Muitas práticas cristãs com fundamentos bíblicos podem ser ensinadas, como, por exemplo, a constante oração pelos filhos e pelo marido. Então, mesmo a Bíblia dizendo que o crente precisa estar em constante oração, às vezes nós mulheres temos dificuldade de colocar isso na prática. E uma mulher mais velha pode nos ajudar, pode caminhar conosco, pode pegar na nossa mão e nos auxiliar a colocar um hábito constante de oração. E quando a gente já estiver com esse hábito firmado, já estivermos em constante oração, nós podemos ajudar uma mulher mais nova, que também precisa implementar isso na família. Então, as mulheres mais velhas podem ajudar com dicas práticas, com essa ajuda mesmo de pegar na mão em relação à oração, à leitura bíblica, ao jejum,
até mesmo no comportamento que a mulher deve ter diariamente. A gente sempre precisa treinar e aperfeiçoar, né, o nosso comportamento cristão. Uma das maneiras mais eficientes de ensinar a outra pessoa é caminhar junto. Então, como eu disse, é esse pegar na mão, ajudar a mulher, estar disponível a ouvir suas dificuldades, em qual ponto ela está tendo mais dificuldade e ajudar a resolver. Uma das maneiras mais eficientes, né? A mulher mais velha, então, pode marcar dias ou horários de oração, de jejum, junto com a mulher mais nova. Muitas igrejas fazem esse acompanhamento de mulheres mais novas com as mais velhas através do círculo de oração, que é um momento semanal, ali, diário, que as mulheres estão unidas, orando por seus propósitos. O departamento de mulheres também tem várias ações nas igrejas que promovem a comunhão, o aprendizado, o discipulado das mulheres, mas também pode ter esse acompanhamento individual, né? Estreitando os relacionamentos das mulheres, né? As visitas na casa da pessoa, e isso pode ajudar, né, a ser efetivo esse treinamento das mulheres mais velhas com as mais novas. Existem muitas mulheres que ainda não descobriram e não vivenciaram o poder da oração em seu lar. Em seu livro Mães Intercessoras, o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: às vezes é fácil começar, difícil é perseverar na oração. Nós não gostamos de orar. Orar é um dos mais árduos exercícios espirituais. Precisamos de mães que busquem a salvação e a santificação dos seus filhos mais do que o sucesso deles. Precisamos de mães que passem mais tempo no altar de intercessão pelos seus filhos do que nas academias de ginástica. Precisamos de mães que desejem ardentemente que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. Então, esse trecho aqui do livro do pastor Hernandes mostra, né, a importância que tem de existir, né, mães que oram, esposas que oram, mulheres que estejam realmente intercedendo pelas suas famílias. E eu espero que eu e você seja essa mulher. Se a gente já tem nossa vida consolidada de oração, vamos ajudar uma mulher mais nova. Se a gente ainda não tem essa vida de oração consolidada, vamos procurar uma mulher mais velha para nos dar uma mão, para nos ajudar, para a gente estabelecer esse hábito na nossa vida. Seguindo, né, no livro de Tito, capítulo 2, vamos para o versículo 5. Essas mulheres mais velhas também precisam ensinar as mais novas a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Os ensinamentos das mulheres mais velhas para as mais novas, então, envolvem moderação, domínio próprio, né, que é uma característica do fruto do Espírito. A mulher mais nova precisa aprender a ser equilibrada em todas as áreas da sua vida. E isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível através do agir do Espírito Santo e o desenvolvimento, né, que o Espírito Santo vai fazendo em nós. Então é possível sim ser equilibrada em todos os aspectos da vida, né? É possível. A mulher precisa aprender a ser pura, sujeita a seu marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. A mulher não é um ser independente, mas ela é uma só carne com seu marido e é também sua ajudadora idônea. Então a mulher precisa ter essa consciência, né, de que ela é uma só com o marido, de que ela não é concorrente do marido, de que ela não é a cabeça do marido, mas sim que o marido é sua cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Além disso, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Essa função que atualmente tem sido muito menosprezada na nossa sociedade é uma função muito importante diante de Deus. Por isso que é tratado desse assunto aqui na Bíblia. A mulher mais nova precisa aprender a cuidar do seu marido e dos seus filhos através da boa gestão da casa. É necessário aprender a cuidar das roupas, da alimentação, da limpeza, da ordem, do ambiente emocional e espiritual do seu lar, a fim de que
de que Deus seja glorificado. Então, nessas atividades, ordinárias, a mulher mais velha pode ser de grande ajuda, ajudando a mais nova a como cuidar melhor das roupas, ensinando as melhores técnicas de lavagem de roupa, ajudar na alimentação, ajudar na limpeza, ajudar a mulher a tornar a casa dela, as paredes, essa parte física da casa, a tornar isso um lar. Então, uma mulher mais velha pode sim ser muito útil nesse sentido. E por que a mulher mais nova precisa aprender todas essas coisas? O próprio versículo 5 diz: para que a palavra de Deus não seja blasfemada, não seja renegada. Em outras palavras, se a gente pensar na frase ao contrário, se a gente pensar nesse versículo 5 invertido, a mulher cristã que é imprudente, que não ama o seu marido e os seus filhos na teoria e na prática, que é uma mulher desequilibrada, uma mulher impura, uma mulher não sujeita ao seu marido ou que é uma dona de casa ruim, está blasfemando a palavra de Deus. Conclusão: as mulheres cristãs mais velhas devem ensinar as mais novas a agradarem a Deus na sua vida familiar, empregando as virtudes do fruto do Espírito em seu cotidiano. O viver da mulher mais velha deve apenas ser um modelo, mas a base dos ensinamentos é a própria palavra de Deus, viva e eficaz. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e que você possa continuar buscando a Deus, buscando ter comunhão com Deus e compartilhando seu conhecimento, seu caminhar com Deus, compartilhando com outras mulheres mais novas e também aprendendo ainda com as mulheres mais velhas. Até mais. Tchau.